está começando o nosso primeiro painel aqui do Agro 5.0, né? A trilha Agro 5.0 do Febraban Tech 2024. E o nosso primeiro painel ele vai tratar do tema da bioeconomia no Brasil e como ela é impulsionada pela tecnologia e sustentabilidade no campo. O agronegócio ele representa 1/4 do PIB brasileiro, né? E quando a gente fala de Agro 5.0, nós estamos falando aqui do uso de forças tecnológicas que catalisam mudanças drásticas e sem precedentes na agricultura e na pecuária brasileira, com uso de inteligência artificial, blockchain, inteligência de dados, marketplace, entre outras tecnologias que fortalecem o agronegócio com base nos conceitos de bioeconomia. Como que essas tecnologias disruptivas influenciam para que o Brasil seja uma potência global da bioeconomia? Como o Brasil está trabalhando nessa área? Como financiar essa transformação, principalmente aos pequenos produtores? Revendas, fabricantes de insumos, trades e cooperativas podem vir a ter um acesso mais facilitado, mas é possível chegar até o produtor? Para responder a essas e outras perguntas, eu vou convidar ao palco a Kathleen Sfer Antunes. A Kathleen, ela é gerente executiva responsável pela área de relacionamento técnico e cenários agro no Banco do Brasil. Queria que vocês dessem uma salva de palmas para a Kathleen. Mr. Sirini Papula, Distinguished Chief Scientist and Global Head of the Digital Food Initiatives na Tata Consultancy Services. Por favor, uma salva de palmas para o Sirini. E Guilherme Belardo, que é o líder de desenvolvimento de negócios de soluções de dados e nuvem da Bayer. Tá? Obrigado, pessoal. Bom, eu vou fazer aqui algumas perguntas, primeiro para todos, depois a gente vai aqui na ordem, tá? Muito obrigado pela participação de vocês. Eu queria começar a nossa conversa com uma pergunta geral para situar o contexto, né? Como a digitalização do agronegócio impacta a bioeconomia e que peso que isso tem na tecnologia e nas práticas sustentáveis nessa equação? Nós estamos falando de eficiência, uso sustentável de terra e novos canais de receita para todos os stakeholders. Kathleen, podemos começar por você? Claro, primeiro, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, por estar novamente aqui nesse painel da Febraban. Obrigada, Guilherme, Sirini, por estar compartilhando aqui com vocês esse momento. E agro e tecnologia é algo que anda junto já hoje em dia. É difícil você distinguir ou separar essas duas atuações, né? O momento que a gente está vivendo integra grandes práticas, né, sustentáveis e o uso de agricultura de precisão, as informações, os dados que estão no campo otimizam esse recurso lá na ponta. Então, hoje em dia é impossível se separar esses dois momentos que a gente está atuando, até porque a gente sempre fala, e é importante frisar, o produtor rural precisa de solo, ele precisa de água, ele precisa de um clima estável. E para isso tudo acontecer, tem que ter sustentabilidade, tem que ter o cuidado, e ele sabe disso, os stakeholders sabem disso, e todas as instituições cuidam para que se mantenha essa qualidade que a gente vem trabalhando. Não à toa, o banco, trazendo já um pouco do que o Brasil vem fazendo, o banco ele tem um compromisso firmado dentro da Agenda 30, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, de financiar 500 bi em crédito sustentável até 2030. E agora, já em março, a gente chegou a 359 bi, então acho que a gente vai conseguir chegar nesse nosso compromisso. E por que a gente traz como essa importância? Porque desenvolver soluções tecnológicas, e quando a gente fala de soluções tecnológicas para o agro, a gente não está falando só de softwares, a gente não está falando só de hardwares, a gente está falando de práticas de manejo, práticas de cultivo, está falando de bioinsumos, a gente está falando de sementes, né, altamente qualificadas para poder otimizarem a produtividade, sementes resistentes a secas, por exemplo. Então, isso tudo envolve a tecnologia dentro do agro e, sim, nós temos novos entrantes, porque a gente está falando de agricultura de precisão. Nós temos agora softwares novos, algoritmos, nós temos drones,
nós temos startups, isso tudo são novos entrantes e novos mercados que vão surgindo para dentro do agro. Esse é um grande desafio que nós temos de conseguir juntar tudo isso, de transpor isso para os nossos produtores rurais, para toda a cadeia de forma simples, forma clara, forma utilizável e forma economicamente viável. E, assim, um outro ponto que eu acho que a gente vai conversar muito aqui é tokenização. Tokenização de ativos é uma forma altamente disruptiva, inovadora, e eu acredito, eu, CPF, Kathleen, acredito que vai transformar completamente o formato que se comercializa grãos e de uma forma que a gente não consegue vislumbrar agora exatamente como é que vai ser. Tornar isso transparente com o uso de blockchain, tornar isso fácil e rápido de ser comercializado, de ser exportado, de ser ofertado, é algo assim grandioso, disruptivo e abre sim porta para novas receitas, abre sim porta para novos entrantes, abre porta para novos prestadores de serviços que a gente ainda não tem noção do tamanho que isso vai ser. Muito obrigada pelo painel. Obrigado, Kathleen. Mr. Cirini? Same question. This is already on. Thank you very much. Thanks, Rafael. Thanks. Obrigado. Thanks, Kathleen. Obrigado a todos. And if you look at the Se você olhar trend in global a tendência it's going through a na significant transition. indústria, There are so many na forces agrobusiness, está passando por uma transformação através de forças em ação. opposing each Algumas other. So, for example, forças se you have opõem. Por exemplo, rising você tem population um aumento and da an increasing população, need for uma necessidade cada food vez maior feed the de rising population. alimentação At the para same time, the alimentar a arable população land que aumente. is decreasing E steadily. o And it's a becoming a solo nightmare arável to see how we can aumenta extract cada vez the mais. complete, Então, efficiency temos que from ver the como isso whatever land is there. aumenta And then on a top of that, eficiência you das have climate change, terras que which is playing a permanecem, né? big role E right temos a now. mudança And if climática, we que are tem not um papel careful, enorme, né? whatever E se não gains tomarmos we have cuidar, seen so far, os ganhos que vimos all até that could agora, disappear isso tudo because poderá of desaparecer the por increasing causa effect of do climate aumento change. cada And we're vez already maior seeing da a lot of that mudança happening climática. across the Então, globe. nós vemos isso acontecer no And mundo inteiro, né? technology A is, tecnologia, if it's used judiciously, se ela é usada is the com entity which cuidado, could make a vai difference fazer, in poderá fazer a ensuring that diferença, we're able to assegurando harness all these que nós forces. vamos poder usar And for todas essas example, at forças, né, TCS, a nosso we are favor. working Então, on estamos converging various trabalhando, technologies, tentando convergir something which we call várias the Sky tecnologias. and Earth Convergence, Por where exemplo, we nós literally chamamos are able isso de to uma take something convergência, at a onde a very high gente level, pode combine pegar that uma coisa de with the alto earth nível e level, and combinar through the isso fusion of these technologies, e create a combinar lot of isso com outras efficiency. And by tecnologias e doing criar that today, eficiência. we have E the ao fazer ability to isso, pretty temos a much capacidade scan de each and every hectare escanear across the globe cada and ah, get insights from that. And hectare que tem no without even mundo, stepping né? into the field, E we're sem able ter to que ir ao get a lot of campo, nós information from conseguimos this particular extrair aspect. enorme So these are some of the informação ways where através technology can dessa really play a tecnologia, role. não? Então, são And formas em que a tecnologia, de fato, by doing this, desempenha um what happens papel. is we are E ao able fazer to isso, nós get to a conseguimos true democratization of realmente access to chegar à technology. So democratização de for acesso farmers, a about if you look at the farmer tecnologias. population, Por about exemplo, agricultores, se 80% você of the vê farmers a população right de now, agricultores, they have 80% nesse less than a momento hectare of tem land. menos de 1 And they hectare de cannot terra. really afford E eles technology. não But conseguem, if we eles are able to não se create dão o luxo da these sort tecnologia. of Agora, se você disruptions, cria esse tipo de we can get into disrupção, a true nós democratization conseguimos a of verdadeira access to democratização do technology. acesso And at à the same time, tecnologia. E, ao we are mesmo able to tempo, conseguimos create
criar e conseguir um mundo onde a gente tem práticas agrícolas cada vez mais sustentáveis. E através do uso da tecnologia, mais uma vez, conseguimos monitorar como essas práticas sustentáveis estão sendo seguidas e podemos criar políticas em torno disso. Por exemplo, os bancos poderão resolver se eles vão querer estender o financiamento verde para agrícolas que seguem essas práticas sustentáveis, né? Então, são coisas que estamos fazendo. E em termos de, por exemplo, como vemos tudo isso? Tudo isso leva a novos modelos de negócios. E aí nós podemos ter cada vez a democratização, né? As populações, todos poderão usar isso. E aí a gente tem ecossistemas realmente impulsionados por vários. A cadeia de valor de alimentação pode passar por uma disrupção enorme através disso. Guilherme, mesma pergunta. Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui, obrigado a todo mundo que está aqui escutando a gente, falar um pouquinho sobre digitalização da agricultura e sustentabilidade. Eu acho que se a gente pensar, o agricultor brasileiro já é o mais sustentável do mundo, e mesmo sendo o mais sustentável do mundo, às vezes a gente tem muita oportunidade de melhorar essa comunicação. E por que o agricultor é sustentável? Porque ele passou por diversas fases de melhoria de tecnologia, e a gente está hoje na fase de digitalização. Então, ele passou pela Revolução Verde, que foi uma grande mudança aqui no Brasil, principalmente. Depois passou pelas sementes modificadas, que você tem menor consumo de herbicidas e, consequentemente, você consegue produzir mais. E a gente está numa fase agora da digitalização da agricultura. E com a digitalização, através de dados, vai ser possível que o agricultor consiga tomar melhores decisões, baseado em dados, baseado em informações que ele tem da fazenda dele, e desenvolver ferramentas avançadas. Então, a Bayer hoje investe cerca de 6,5 bilhões de euros em P&D, e boa parte dessa verba vai para a área de digital, porque acredita que vai ser a próxima grande revolução do agronegócio. E a gente tem trabalhado principalmente com o FieldView, que é o produto B2C nosso, que é o produto que o agricultor usa, um produto lançado em 2017, que tem uma grande adoção na América Latina, mas globalmente também, mas falando especificamente de Brasil. E é uma ferramenta onde o agricultor consegue, através do uso de dados, melhorar suas decisões, ser mais sustentável, utilizar menos produto. A gente traz novos produtos como prescrições de sementes, onde a gente consegue dizer para o agricultor qual híbrido e qual variedade plantar e exatamente em qual população. Então, tudo isso vai em direção do que a gente chama de, que é um grande norte que a gente tem dentro da Bayer, que é a agricultura regenerativa. Como é que a gente consegue, de uma forma sustentável, gerar mais valor para o agricultor, para que ele produza mais, rentabilize mais, mas que também se torne mais sustentável. Então, um desafio grande nosso agora é mostrar isso, e para a gente mostrar os dados são fundamentais, para a gente conseguir mostrar e levar essa informação útil para toda a cadeia. Obrigado, Guilherme. Obrigado, pessoal, pelas respostas. Agora a gente vai entrar nas perguntas mais direcionadas e vou começar pela Kathleen. Kathleen, quais são os principais desafios para financiar a transformação tecnológica no agronegócio, especialmente para os pequenos produtores? Que soluções financeiras inovadoras estão sendo desenvolvidas para apoiar esses produtores lá no Banco do Brasil? É uma pergunta bem ampla, né? Bem intensa. E eu vou trazer 2 desafios, grandes desafios, que são muito relevantes para essa utilização de tecnologia no campo, para a questão de biodiversidade também, né? Uma delas, assim, mas antes de entrar, assim, é muito importante a gente falar que o brasileiro, não por ser brasileiro, assim, sendo isenta, tá? Mas o brasileiro é muito bom em conseguir superar desafios de forma muito criativa e muito engajada, né? E assim, um grande desafio que a gente tem hoje no campo é justamente a conectividade. Porque para fazer tudo isso acontecer, tem que ter conectividade, tem que ter inclusão digital, tem que ter
a atuação junto aos pequenos produtores rurais, como também dá a possibilidade de capturar toda essa informação nos grandes produtores rurais, né? E a gente já vê uma movimentação do governo, tá? Trabalhando para levar essa conectividade no campo, e também das startups, muitas startups trabalhando com rede mesh, trabalhando com a redução do custo, com soluções de baixo custo, para levar a conectividade para o campo, porque isso que é o transformador, eu ter as soluções digitais e conseguir usar essas soluções digitais, como o Cirine trouxe bem aqui, democratizar as soluções ali para a ponta. Eu preciso ter conectividade e acessibilidade, e dentro desse contexto também o banco, outras instituições também, vêm atuando com pequenas e médias empresas para otimizar o uso das redes locais. Isso também usando recursos internacionais para fomentar essa disseminação de internet para o interior do Brasil, né? Para as estradas e para o campo também. E um outro ponto muito relevante que está atrelado, não basta ter solução digital e ter conectividade, as pessoas têm que saber usar. E aí entra a capacitação. Não só os produtores rurais, mas também aqueles que vão prestar o serviço no campo. Importante os produtores rurais também saberem, para saber, porque são eles que pagam, são eles que contratam, eles têm que entender para que serve aquilo, o que vai trazer de benefício. E eles têm que ter mão de obra qualificada para atuar. Imagina, a gente está falando de pulverização com drone, a gente está falando de gestão com IoT, o que isso funciona, o que é isso, que linguagem é essa? Tem que ter essa atuação, e a gente vê que tem muitos incentivos para se trabalhar. Inclusive, no banco, a gente tem um circuito de treinamento agro voltado para o pequeno produtor, voltado para a agricultura familiar, que a ideia para 2024, nosso desafio é capacitar 10 mil produtores rurais em parceria com o Senar, para trazer o uso dessas tecnologias e otimizar a produção no campo. E falando de crédito, a grande inovação que a gente tem em relação ao crédito são os novos modelos de negócio. É o formato como você traz esse crédito para os produtores rurais de uma forma integrada, principalmente para o pequeno produtor rural. E a gente cita o exemplo que é um hub de tecnologia que está sendo desenvolvido lá no Amazonas, o BB Bioeconomia na Amazônia, que é justamente conectar capacidade, conectar tecnologia, conectar dinheiro e trabalhar de uma forma em ecossistema com esses produtores, para levar a linguagem digital, para levar a capacidade de implementação dessas soluções e a otimização. E eu estou falando de produtores extrativistas, eu estou falando dos indígenas que produzem também, eu estou falando de um crédito extremamente sustentável dentro do nosso coração da floresta aqui no Brasil, Amazonas, né? Outra solução que a gente tem de forma integrada, é importante trazer isso, que é para exemplificar, né? É o programa Pecuária Mais Sustentável, que é justamente integrar a cadeia da pecuária com rastreabilidade, que a gente tem uma empresa e rancho, que a gente fez com um programa de Venture Capital com eles, né? Uma parceria para trabalhar a rastreabilidade para os produtores rurais, para implementar soluções de sustentabilidade com capacitação, isso junto da cadeia do agronegócio, e começar a falar com eles sobre crédito de carbono, porque o crédito de carbono é uma consequência de uma atitude sustentável que você tem. E essa consequência pode ser monetizada para dentro do agro, né? Só dentro desse programa a gente já financiou 700 milhões de reais. E eu estou falando de 195 mil hectares recuperados dentro do programa Pecuária Mais Sustentável, que o grande objetivo dele, não só de fomentar a cadeia, mas é recuperar a área degradada. Porque com essa área pode produzir muito mais do que se produz hoje. E isso é uma forma de trabalhar com sustentabilidade financeira e sustentabilidade ambiental de uma forma conjunta.
Então, assim, o grande desafio que a gente tem hoje para o Brasil é justamente levar conectividade com conhecimento e o crédito dentro de um ecossistema para uma atuação conjunta dentro da cadeia local. Muito obrigado, Kathleen. Cirine, quais são os principais aprendizados da experiência do projeto Pride, criado por vocês para a agricultura familiar na Índia? E como o uso da tecnologia pode ser replicado no Brasil, na sua visão? Thank you. Obrigado. Pride é um programa que eu amo. Eu acredito que o número crescente de produtores rurais que têm pequenos volumes de terra com essa tecnologia, eles vão se empoderar e isso vai fazer uma grande diferença. Nós já vimos como isso teve um efeito transformador na Índia. Tem feito uma diferença transformadora com esse pequeno número de produtores rurais. Pride é Progressive Rural Integrative Enterprise, Development Enterprise, que é um empreendimento de desenvolvimento. E isso está inserido dentro do cenário de agricultura na Índia. Nós temos um grande agronegócio, a maior parte tem 1 hectare de terras, e isso está bastante fragmentado por conta da maneira como acontece a propriedade rural. A maior parte dos produtores rurais são desorganizados, desestruturados, e os produtores acabam espremidos de ambos os lados. Eles compram no varejo e vendem no atacado. Isso cria uma enorme desvantagem na cadeia de valor. A plataforma foi desenhada para tentar apresentar a tecnologia nos locais certos para fazer uma diferença na vida desses produtores. 2 milhões de produtores pela Índia foram beneficiados com o programa, tem sido um sucesso. Conseguimos aumentar a produtividade desses produtores. E com essas práticas de produção melhores, conseguimos um poder de barganha para que eles pudessem aumentar os preços, lidar melhor com os mercados, para que eles pudessem lidar também melhor com as empresas de insumos. Então, esse programa tem sido como um ombro amigo para o produtor rural, trazendo as tecnologias, inteligência artificial generativa e tudo mais, tentando ajudá-los da melhor maneira possível. Nós ajudamos a reduzir o uso de fertilizantes, nos assegurando de que eles estejam manejando de uma maneira mais sustentável. E pensando no contexto brasileiro, é meu entendimento que com alguns dos produtores rurais brasileiros, a questão é bem parecida com a da Índia. Vocês têm aproximadamente 4 milhões de produtores rurais que produzem a nível familiar. 72% desses têm menos de 1 hectare de terras. E
1% tem mais de 58 hectares. Então, as lições que nós aprendemos no contexto da Índia podem ser todas aplicadas ao contexto brasileiro. E eu acho que, para isso fazer diferença no Brasil, não vai custar muito. Nós já iniciamos isso. E fazendo o rollout da plataforma, nós estaremos criando um ecossistema e assegurando que a gente esteja criando ecossistemas para benefício de todo o ecossistema. Na Índia, a gente vem trabalhando com os compradores e vendedores com muito sucesso. Então, as lições aprendidas é que nós temos 3 pilares para o sucesso da plataforma. A tecnologia é o primeiro pilar, mas não é o único pilar. Ainda há uma grande parte que tem a ver com o expertise, a parceria com a Bayer, e ainda precisamos ter uma maneira mais efetiva de chegar naquela última milha, naquele último quilômetro com o produtor rural. A tecnologia não pode remover o elemento humano. O elemento humano é necessário em todos os momentos. E também precisamos estar abertos para ver esses modelos de avanço mais modernos, como os modelos de data market, onde a gente pega os produtores que vão crescendo ali aquela safra, junto com isso eles vão adicionando aos dados deles e eles conseguem gerar uma nova forma de ganhar dinheiro através disso por conta dos créditos carbono. Hoje, nós conseguimos o crédito carbono por menos de $1. E isso muda muito a dinâmica de como o mercado de crédito carbono funciona para eles. Outro aspecto a ser considerado é que, com a mudança climática se tornando uma coisa mais poderosa, esse pequeno produtor rural vai sentir esses efeitos. Então, ao desenhar a plataforma, nós nos asseguramos que isso seja levado em consideração e que haja muito treinamento e práticas de manejo que sejam mais sustentáveis e monitoráveis através da plataforma. Com tudo isso, nós vimos muito sucesso que a gente espera que a gente consiga replicar aqui nas terras brasileiras. Muito obrigado pela resposta, Cirine. Guilherme, como o conceito de digital farming, que é agricultura digital, é explorado pela Bayer no Brasil e de que forma suas práticas podem tornar a exploração do bioma mais sustentável e, em consequência, ampliar o impacto na bioeconomia? Legal, obrigado pela pergunta. Então, a Bayer tem hoje aqui no Brasil um produto B2C que é o Climate Field View, que é um produto digital da Bayer lançado em 2017, onde a gente tem mais de 50 milhões de hectares mapeados e consegue, através de coleta de dados de plantio, pulverização, colheita, distribuição de adubo, por exemplo, gerar esses insights e capturar esses dados para que depois ele seja disponibilizado tanto para o agricultor quanto talvez para um ecossistema. O agricultor querendo compartilhar o dado dele com o ecossistema é possível. E acho que faz até um link com o que você comentou, que como que a gente financia melhor o agricultor? Se a gente tem os dados reais do agricultor, a gente consegue mandar exatamente quantos sacos ele produz, ao invés de a gente pegar uma média da Conab regionalmente, por exemplo, e poder fazer um financiamento mais
tailor-made para ele. Então, essa é uma das possibilidades. Então, a gente acredita num ecossistema aberto, onde a gente vai se conectar com inúmeras outras empresas, startups do agronegócio. A gente está muito próximo de várias startups aqui do agronegócio, de grandes empresas. A gente tem contato com o Banco do Brasil Digital também. Então, são as oportunidades que a gente vê. Do ponto de vista interno, o Field View, sendo essa ferramenta digital, ele permite que a gente desenvolva novos modelos de negócio. Tanto novos modelos de negócio para os produtos que a gente já tem, que são sementes, defensivos agrícolas, ou novos de modelos de negócios que, através da digitalização, a gente possa vir a criar do ponto de vista de sustentabilidade. Eu vou dar alguns exemplos. A gente tem o Bayer Valora, que é um produto de posicionamento e distribuição de semente de milho, onde, baseado nas informações que a gente tem digitais do agricultor, eu consigo fazer uma recomendação da melhor população de semente de milho para ele, e a gente faz uma área dentro da própria fazenda dele, onde ele pode fazer uma comparação da prescrição que ele faria normalmente e da prescrição que nós estamos dando digitalmente para ele. Ele produzindo mais, ele não paga mais por isso. Ele produzindo menos, a Bayer devolve o dinheiro para ele, porque provavelmente a prescrição nossa diz que ele teria que plantar mais semente. Então, esse é uma das formas que a gente tem de novos modelos de negócio. A gente tem isso para semente de soja, está em desenvolvimento para semente de soja também. Tem isso que é o direto, que é para nematicida. Então, também compartilhando o risco com o agricultor. E olhando para o lado de sustentabilidade, a gente consegue, por exemplo, através do Procarbono, que é um projeto de carbono, de sequestro de carbono e de monetização de carbono da Bayer, a gente consegue. A gente tem uma parceria forte com a Embrapa, por exemplo, da parte de cálculo. A Embrapa tem uma calculadora para calcular o quanto de carbono está sendo sequestrado, o quanto de carbono a gente está mantendo na fazenda, o quanto de carbono o agricultor já sequestrou com as práticas agronômicas. De novo, o Brasil, o agricultor brasileiro é o mais sustentável do mundo, quando a gente compara com qualquer outra região. Então, a gente garantindo que ele está dentro, o CAR dele está real, que ele não está desmatando, que ele está conseguindo fazer as melhores práticas agronômicas, o quanto de carbono ele está sequestrando e o quanto que ele vai conseguir monetizar em cima disso. Então, tudo isso leva àquela primeira pergunta que eu respondi, assim, a sustentabilidade passa a ser um negócio não só para a gente mostrar para o mercado que a gente é sustentável, mas a gente monetiza em cima disso. E é direto com o que você comentou, de novos modelos de negócio. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente cria isso? Então, a gente está nessa fase da digitalização, tem outras parcerias grandes, como a parceria que a gente tem com a Microsoft, onde a gente vai trazer ferramentas de inteligência artificial, vai trazer ferramentas como o AgriChatGPT, para que, com os dados do agricultor, ele possa tirar mais informação ali de dentro e ter perguntas e respostas de uma forma muito mais rápida. Então, e novamente, assim, eu acho que o ecossistema é fundamental no agronegócio. Assim, nenhuma empresa vai fazer nada sozinho, falar que uma empresa vai desenvolver todos os produtos digitais sozinhos, ela não vai. E para ela melhorar o produto dela, ela precisa se conectar com empresas parceiras para que esses dados que são do agricultor dele, ele possa compartilhar com outras empresas para elas melhorarem os seus produtos. Então, essa é um pouquinho da visão que a gente tem de agricultura digital, falando aqui de Brasil. Obviamente, isso se reflete no mundo todo, mas essa parte de sustentabilidade a gente está trabalhando bem forte aqui no Brasil. Obrigado pela resposta, Guilherme. Agora, essa pergunta para todos vocês. Eu queria agora explorar um tema importante com todos, né? O uso da tecnologia para aumentar a produtividade do agronegócio, se isso tem um efeito colateral fundamental, que é o de levar o uso sustentável da terra, elevar o uso sustentável da terra e, em consequência, contribuir para a mitigação dos impactos das mudanças climáticas. Como que nós podemos amplificar esse efeito? Né? Com mais tecnologia, com mais capacitação digital para os produtores, com mais exploração dos dados, linhas de financiamento especiais, todas essas opções, né? Eu gostaria de ouvir vocês sobre isso e, se tiverem exemplos, seria ótimo de agregar eles aqui na pergunta. Kathleen, vamos lá? Vamos. Esse desafio, ele é multifacetado, né? Então, ele exige atuar em várias esferas que são complementares e são importantes e têm seu papel relevante. Trabalhar cada vez mais tecnologia, trabalhar cada vez mais integração de dados e compartilhamento de dados, né? Guilherme trouxe muito bem aqui o dado do cliente sendo remanejado, digamos assim, com autorização dele, é claro, entre as empresas, torna tudo mais personalizado.
E capacitação para ele entender isso e para ele visualizar isso também, são modelos que têm que andar juntos. Então, tecnologia com os dados, com capacitação e com crédito, são os pilares, digamos assim, para a gente poder fomentar cada vez mais uma agricultura de precisão sustentável. E integrar. Acho que foi muito adequado a colocação aqui do Guilherme novamente. Ninguém vai conseguir fazer uma solução só, mas é possível transformar isso para que o acesso ao cliente seja mais simplificado, porque tem muitas empresas trabalhando a parte de sensoriamento, as outras com inteligência trabalhando a parte de praga, as outras a parte de clima, as outras as partes de melhor manejo, e são vários serviços, às vezes oferecidos de forma separada, que começam a ficar custoso a escolha e o uso daquela solução, porque todos cobram como serviço hoje em dia. E o serviço acaba ficando mais caro do que a receita que o produtor está pagando. Então, é importante a gente trazer isso para a consciência, porque isso faz parte da possibilidade de democratizar e disseminar as soluções, a integração e trabalhando dentro dos custos e receitas que estão sendo colocados ali pelo produtor. E é nesse sentido que a gente tem exemplos, por exemplo, a gente trabalha lá a CPR Preservação, que é uma forma de monetizar a área de reserva legal do produtor rural. E nela já está vinculada uma certificação, que é uma parceria que a gente fez com a empresa Salva, porque é necessário esse serviço quando você vai trabalhar com uma CPR que é voltada ao crédito de reserva legal. Outro exemplo que a gente tem aqui, que eu já falei, a questão da pecuária mais sustentável, que a gente trabalha com a Enrancho, que é uma empresa de rastreabilidade, que trabalha gestão, que muito como o Cirini trouxe aqui, a questão de gestão é algo necessário para você transformar uma pecuária, por exemplo, principalmente do pequeno produtor. E quem vai trazer essas soluções de gestão são especialistas que a gente integra dentro de uma cadeia do produtor rural. E assim, é vital trabalhar tudo isso em conjunto com capacitação, em conjunto com a apresentação de novas tecnologias. E trago como um grande exemplo disruptivo que a gente criou a empresa Broto, aí o ano passado, que era justamente para ser um ambiente, justamente para ser um ambiente de integração, crédito, maquinários, soluções financeiras e capacitação. Isso é um grande exemplo de como é que você junta todo esse ecossistema, dá visibilidade de todos e permite que o produtor rural adote aquilo que faça mais sentido, é democratizar soluções, é democratizar crédito e é democratizar em conjunto com todas as outras empresas. Ninguém vai fazer a agricultura do futuro de forma solitária, né? Perfeito, Kathleen. Obrigado, Cirini. So the big amplification Quer dizer, a grande amplificação que vem da tecnologia, a grande expansão, né, cria um ciclo virtual. Com o uso cada vez maior da tecnologia, você tem mais dados e com mais dados você conhece introduzir muitos mais serviços e tecnologia e mais uma vez isso cria mais dados e ao fazer isso o que acontece é que efetivamente você reduz o custo da tecnologia e nós estamos testemunhando isto neste momento. Através de muitas outras verticais, nós vemos onde a tecnologia entrou, reduziu os custos e as coisas ficaram mais disponíveis. E a gente está vendo a mesma coisa na cadeia de valor alimentícia. Então,
the derivative of Quer this dizer, is o efeito aqui it's creating this é democratization que of o access to efeito é, information, o resultado é where a irrespective democratização of de acesso à the informação. farmer's Aí, economic status, he quer or she dizer, a has condição access to econômica de the produtores same rurais, type of eles têm information acesso ao mesmo which tipo probably a de rich farmer informação. would have before. So today, Então, a farmer que gets outros access to the climate, agricultores teriam, né? what's happening Então, por on the exemplo, eles têm weather acesso com relação much aos in advance dados compared climáticos, to o que what está was acontecendo happening com o a few clima, years before. quer dizer, bem melhor do que And acontecia a lot of this antes. E technology muitas is dessas completely tecnologias non-invasive. So são today inteiramente we não can have invasivas, né? Ou satellite seja, imagery which we are able to scan conseguimos hundreds of escanear acres or thousands of acres milhares at de one shot veículos and com give us uma insights into única what could vista, be né? happening E in nós the conseguimos land. ver o que And pode estar again, acontecendo we don't com really a need the Terra. high resolution Ou satellite seja, images. nós não You could estamos, still não get a precisa lot of ser information imagens de alta through the power of resolução. Você AI and ML consegue with just the low resolution imagens open source com satellite images. a tecnologia And de training is open again source a e big baixa component resolução. of Ou seja, treinamento é ensuring muito the true importante, né, para democratization of assegurar access a to verdadeira information democratização de and acesso à informação, ensuring that there's a assegurar lot more que adoption of haja technology. mais And at disrupção TCS, we da are tecnologia. working on Estamos various trabalhando channels em in the vários training front. We are canais looking at creating nessa frente de micro-credentials where treinamento. farmers Estamos could criando get credentialed microcredenciais, easily onde and os then use those agricultores credentials conseguem to help esses other farmers. credenciais And e depending usam on esses how they help the credenciais para farmers, ajudar they could outros get rewarded as agricultores, part of né, outros the produtores ecosystem aspect. rurais. So Então, what happens isso, through that is aqui o the que farmer in acontece India é que might um have encountered agricultor, um produtor rural na problem Índia which poderá might be repeating ter in um Brazil. problema que And pode he existir or no she could Brasil. provide Ele ou insights in ela terms of poderá how he was able fornecer to tackle that problem. discernimento sobre como This sort of ele conseguiu information lidar sharing com o problema. becomes very possible with Este technology. compartilhamento da tecnologia And torna-se muito as importante this com a data tecnologia. becomes more À and more medida prevalent que esses and with the dados se advanced power tornam of cada vez mais artificial prevalentes, intelligence cada and vez machine learning difusas, algorithms, né? we get into a Nós very predictive mode. entramos, So today we nós have the conseguimos aquele ability modelo to preditivo. look at a particular E hoje region nós podemos ver uma and região forecast what específica would be e the conseguir uma demand previsão for da a demanda particular variety of seed de uma or a variedade particular variety específica of de fertilizer, what would be semente the credit ou grãos. for the farmers in that particular Então, region. o que seria necessário para And produtores before rurais the naquela season starts, região doing that, específica, we are antes able do to início de uma get temporada? the ecosystem Então, partners com lined isso, up, nós ensuring that conseguimos they ter are ready with the parceiros logistics de to meet the ecossistemas demand. e The juntos same podem thing with atender todas as pest and demandas disease da prediction. região. So we have the ability E to temos a detect a pest capacidade or a disease almost 21 days in advance. de And conseguir by ter doing that, informações we are able 21 to dias antes até. E com isso, formally intimate the crop protection companies like Bayer and so on, conseguimos, so that they can conseguimos fazer com que as empresas de produção de produtos agrícolas, como Bayer, tudo isso, possam produzir os produtos específicos para isso. Em termos de financiamento, através do monitoramento dessas práticas sustentáveis, conseguimos modelos de microempréstimos. Nós trabalhamos com entidades para que eles possam elaborar novos produtos para assegurar a mitigação do risco que o produtor rural poderá enfrentar. Isso realmente poderá ajudar todos os agricultores rurais. Então, a precaução que temos que ter em termos de dados
vai haver uma necessidade cada vez maior em termos de, quer dizer, assegurando a privacidade dos dados, né? Segurança dos dados, isso vai se tornar uma preocupação. E essas são uma das áreas que, junto com o uso cada vez maior de tecnologia, temos que tomar muito cuidado para ter certeza que tudo isso é levado em consideração também. Vamos lá, estava até lendo a pergunta aqui, que é uma pergunta longa para não me perder aqui. Então, acho que o primeiro ponto, uso sustentável da terra, é o que a gente já faz aqui no Brasil, mas eu acho que cada vez mais a gente tem que olhar para isso. Isso está diretamente ligado, como eu comentei aqui anteriormente, na nossa North Star da Bayer, que é a agricultura regenerativa. O que é? Você produzir mais, usando menos recurso, de uma forma sustentável. É basicamente isso que a gente está procurando, isso que a gente está trabalhando mundialmente, com foco grande no Brasil. Qual que é o impacto que isso tem nas mudanças climáticas? É totais, porque se você está usando menos recurso, está usando menos o teu equipamento, teu trator, tua colheitadeira, você está aplicando melhor defensivo, está usando melhor o adubo, está posicionando melhor a semente para maximizar a tua produtividade, reduzindo o recurso, você está sendo mais sustentável. Então isso é fundamental. Tem a parte depois que eu já comentei também do carbono. Como é que a gente consegue mostrar que a gente está sequestrando carbono ou até vender carbono para a indústria que talvez esteja deficitária do ponto de vista de emissão de carbono, também é uma forma sustentável da gente começar a crescer e trazer essa informação para dentro da cadeia. O efeito disso, se é com tecnologia, obviamente que é com tecnologia, porque a gente já faz isso há muito tempo, só que a gente não consegue mostrar isso de uma forma simples. E quando a gente fala de tecnologia, a tecnologia pode ser, o Brasil hoje tem o menor agricultor e o maior agricultor do mundo que usa o Climate Field View, que é a nossa ferramenta digital. Então, é para todo mundo. E a tecnologia pode ser a mais complexa, que seja um produto de um drone, ou de um avião, ou de uma imagem de satélite de alta resolução, que você precisa ter um monte de gente trabalhando lá dentro do teu escritório para poder processar essas imagens e verificar essas imagens, até uma solução simples, de um simples apontamento num aplicativo, por exemplo, mas que vai conseguir mostrar para quem você está vendendo o teu produto que você está mais sustentável. Então, quando a gente fala tecnologia, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Assim, o pessoal imagina um negócio muito complexo, mas não é. A tecnologia está aí. A Bayer investe em tecnologia há muito tempo, como eu comentei, em termos de plantas geneticamente modificadas, foi a primeira, montou novos modelos de negócio baseado nisso, e o digital permite com que a gente faça isso de uma forma muito mais rápida. Assim. Eu acredito que a revolução da agricultura digital vai ser muito mais rápida de todas as outras revoluções que a gente já teve no agronegócio. Mais exploração dos dados, obviamente, quanto mais dados a gente tem, melhores os nossos algoritmos ficam, e automaticamente melhores as nossas ferramentas ficam. E a qualidade de dados é importante, porque se você tiver um dado ruim entrando para a tua plataforma, você vai ter um dado que não vai estar pronto para ser tomada uma decisão em cima dele. Então isso é fundamental. A coleta de dados é importante, mas como a gente traz esses dados de qualidade para dentro das plataformas. Linhas de financiamento, a gente já comentou aqui, né? Eu acho que através de ferramentas digitais, a gente consegue melhorar cada vez mais a qualidade de dados que o agricultor tem, e com essa qualidade de dados a gente consegue fazer soluções de financiamento específicas para cada tipo de agricultor, seja ele pequeno, médio ou grande. A gente consegue ajudar seguradoras, por exemplo. Ele comentou que eles estão trabalhando com a Swiss Re, a gente tem 2 ou 3 seguradoras que a gente está trabalhando também, onde eles conseguem fazer um seguro que se encaixe dentro do agricultor, pegar esse anos ruins, por exemplo, que o agricultor não tem seguro porque ele faz pela média lá de 50 sacos por hectare da região dele, quando ele produz 80. Então não compensa ele fazer, ele acaba não fazendo esse tipo de seguro. Com ferramentas digitais, a gente não precisa mandar um auditor lá fazer uma auditoria se ele tiver um problema. As ferramentas digitais vão fazer esse tipo de trabalho. Então acho que isso só facilita esse processo. Assim. E daí, falando de sustentabilidade, só comentar um pouquinho do Procarbono. A gente, no ano passado, tinha 200 mil hectares, esse ano a gente está indo para 1 milhão de hectares mapeado, através do Field View e outras ferramentas, como análise de solo, como essa parceria que a gente tem com a Embrapa e outras startups. Então, a gente acredita piamente que tecnologia vai ser o futuro, e o digital, não tenho nem dúvida que vai ajudar o Brasil a mostrar sustentabilidade cada vez mais.
Obrigado a todos. A gente está chegando aqui no final do painel. A gente tem mais uma pergunta para todos os painelistas aqui. Vamos lá, eu só vou pedir para que vocês façam as respostas um pouquinho mais curtas para que a gente não impacte o próximo painel aqui. Quais são as tecnologias disruptivas que vocês consideram que terão maior impacto no agronegócio nos próximos 5 a 10 anos, né? Como que o Brasil deve preparar esse terreno? Kathleen, por favor. Bem, falando bem rápido e objetivamente, né, a gente vê a IA generativa chegando com muita força e eu acho que vai ser uma disrupção, assim como aconteceu a internet lá atrás, agora está acontecendo a IA generativa e vai transformar completamente a forma como a gente atua hoje. A gente já tem uma conexão gigante, hoje já tem insights para ligar os equipamentos dentro do agro, a irrigação, se vai chover, como é que está a umidade do solo, a quantidade de dados que são gerados já são tratados, sensoriamento por imagem remoto, mas a IA generativa eu acho que vai dar um direcionamento gigantesco e conectar de uma forma diferenciada e simples tudo que está acontecendo. Então, acho que eu apostaria na IA generativa e na tokenização, em consequência, o blockchain, né? O blockchain é uma ferramenta que traz transparência e rastreabilidade, e o token é o que faz a comercialização, é o que faz, de fato, acontecer. Eu acho que essas são duas tecnologias que vão transformar o agronegócio brasileiro e o Brasil já está fazendo o que tem que ser feito. A gente já está trabalhando aí com o Drex, está trabalhando em mais conhecimento, a Embrapa aí atuando ricamente em ampliar e aprofundar todas essas soluções de disseminar o conhecimento e possibilidades de parcerias público-privada. E as instituições estão entrando nessa esfera também. O banco já vem usando o IA, tanto para assessoramento da carteira, né, como para soluções internas com IA generativa também, e blockchain atuando para cada um criar a sua rede de blockchain para poder entrar nesse mundo que está por vir, em breve está por vir, já tem várias soluções de mercado, mas a gente não chegou nem perto do que está para acontecer. Obrigado, Kathleen. Serini. So in terms of the disruptive technologies, Em termos das tecnologias disruptivas, eu acho que a IA generativa certamente vai ser uma das coisas principais, topo da lista, e também a definição das plantas e animais vai ser um grande fator, e isso vai ser auxiliado pela tecnologia. A habilidade preditiva com base no histórico e que nos mostrará o que acontecerá no futuro. Eu acho que todas essas tecnologias, juntamente com muitas outras tecnologias como o blockchain e outras, processamento de imagens de satélite, OIT, eu acho que IoT, desculpe. Eu acho que tudo isso vai depender de como a gente consegue lidar com tudo isso. Quando a gente estiver lidando com uma planta, uma árvore, um animal, isso vai nos dizer como as coisas funcionam, o que é necessário. Mesmo antes da gente saber o que vai estar acontecendo com essa planta, a gente já vai saber o que fazer. Então, isso eu acho que vai ser um divisor de águas. E o que o Brasil pode fazer para se preparar para essas grandes mudanças? Bom, eu acho que uma coisa é criar algum tipo de estrutura pública, ou um mercado de dados público, onde dados do governo ou das entidades responsáveis no Brasil se juntassem para falar sobre governança e outros mecanismos que lidem com a privacidade e segurança desses dados, porque nós podemos pensar
nos dados como o novo petróleo que vai estar responsável por lubrificar toda essa cadeia de valor. Então, a gente tem que se assegurar que esses dados sejam usados de maneira efetiva e segura. E, ao fazer isso, poderemos, então, impactar a cadeia de valor dos alimentos de modo significativo. Também, em termos de assegurar os meios adequados para treinamento e escalonamento de tudo isso. Com essa quantidade de dados, vai ser necessário poder criar e fazer treinamentos para os produtores rurais, para que eles saibam como usar essa tecnologia. Uma vez que isso tiver sido implementado na pequena escala, a gente pode expandir para a grande escala. É preciso que a gente assegure isso para que o Brasil esteja pronto para o uso dessas tecnologias. Bom, acho que tecnologia disruptiva, todo mundo falou aqui. Acho que a inteligência artificial, ela já está aí, ela vai ser uma mudança enorme, já está sendo uma mudança enorme. E a gente olhando para isso, a gente, há 2 anos atrás, assinou um contrato com a Microsoft, primeiro, pela tecnologia da Microsoft de solução em nuvem, porque a gente acredita que os dados, por mais que eles sejam coletados por diversos equipamentos, satélite, drone, máquinas agrícolas, sensores no solo, eles têm que ir para algum lugar para ser armazenado e para ser modelado e para ser organizado para ser consumido. Então, a gente tinha, como FieldView, um monte de APIs com mais de 150 empresas, 150 APIs com 150 empresas para se conectar, recebendo dados de diversos formatos. A gente viu que isso é inviável do ponto de vista tecnológico, porque como é que cada empresa envia um dado em um formato, então como é que você estandariza tudo isso? A gente não tinha essa capacidade. E a gente viu que o FieldView é uma ferramenta B2C e não uma ferramenta B2B. A gente precisa ter uma ferramenta B2B2B também. Por outro lado, a Microsoft queria entrar no agronegócio e ela não tem o conhecimento do agronegócio. Então, a Microsoft juntou com a Bayer e falou, vamos montar uma solução de cloud solution para que a gente possa trazer uma solução mais robusta para um ecossistema que a gente comentou aqui dentro do agronegócio. Então, a gente se juntou, tem essa plataforma de solução que chama Adma, de nuvem, e baseado nesses dados que estão na nuvem, a gente está conseguindo desenvolver ferramentas avançadas como o Agri Copilot, que é um produto que a gente está fazendo em co-desenvolvimento com eles, onde você consegue, através da inteligência artificial, o agricultor consegue fazer perguntas e respostas baseado nos dados dele e ter isso em tempo real, como se fosse um ChatGPT, como se fosse um Copilot que tem da Microsoft hoje. Então, isso agiliza todo o processo de decisão dele e facilita ele a ter os dados mais organizados. De novo, o dado tem que ter qualidade, porque senão as respostas serão erradas. Então é importante lembrar esse ponto. Mas assim, a gente não tenho dúvida que inteligência artificial é a bola da vez. E assim, quem estiver na frente com isso, e se o ecossistema estiver conectado, só vai facilitar, porque você vai ter muito mais quantidade de dados. Então, além de ser um produto para o agricultor, é um produto para empresas também, que podem usar essa tecnologia do Agri Copilot, por exemplo, internamente para os dados dela, caso ela tenha interesse. Então, não tenho nem dúvida que inteligência artificial. Outro ponto extremamente relevante é a conectividade. Você comentou aqui de conectividade, acho que também é importante. Quem trouxer uma solução acessível, que consiga tirar os dados do campo de uma forma mais rápida. A gente olha para o Brasil, a região ali de soja, 20% mais ou menos tem cobertura 4G ou 3G. Quando a gente vai para o Corn Belt americano, é 80%. Então, isso dá uma vantagem competitiva para o agricultor americano muito maior em termos de conectividade. Então, acho que esse é um outro ponto que a gente tem que levar em consideração pensando no Brasil. Beleza. Obrigado a todos pelas respostas. A gente chega aqui no final do painel. Eu queria, em nome da Febraban, agradecer a todos vocês aqui por terem expendido tantas informações valiosas, compartilhado com o público aqui tanta inovação que está chegando para o campo, né? Tanto no setor financeiro quanto no setor de defensivos, sementes, enfim, e também o senhor Cirini aqui, que vem pela Tata Consultancy, também nos ajudar aqui. Eu queria agradecer a todos que acompanharam o nosso painel, tanto aqui presencialmente quanto pelas mídias, e queria convidar vocês ao nosso segundo painel, que vai ser daqui a pouquinho, né?
a gente vai continuar aqui na trilha do Agro 5.0 no FebrabanTech 2024. Obrigado a todos, uma salva de palmas para os nossos panelistas aqui, por favor. Obrigado.